por meio do profeta Eliseu. O milagre que a gente vai abordar está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. Assim diz a boa palavra de Deus. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor! Gritou. O machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Existem circunstâncias que minam a paz de qualquer pessoa. Dívidas, enfermidades, preocupações e outros tipos de problemas podem surgir ao longo da vida, causando desespero e aflição. Apesar desta realidade, a Bíblia nos ensina a não nos desesperarmos, pois mesmo em meio ao caos, Deus sempre estará disposto a nos ajudar na superação de todo tipo de adversidade. Um exemplo disso, vemos no milagre divino realizado através de Eliseu, que fez o ferro de um machado perdido flutuar na água, cujos detalhes desta história nos oferecem lições espirituais importantíssimas para não entrarmos em desespero nos momentos críticos da vida. Vale a pena a gente pensar sobre esta porção da palavra de Deus. E com base nessa narrativa bíblica, eu te convido a pensar pelo menos a respeito de duas verdades espirituais, cuja primeira é a seguinte: diante dos desafios, não abra mão da presença de Deus. Será que vocês podem me ajudar? Por favor, vocês aqui do ambiente presencial, no 3, relendo o que eu acabei de dizer. 1, 2, 3. Muito bem. No tempo de Eliseu, havia uma espécie de curso preparatório de profetas, onde os aspirantes ao ministério profético eram capacitados para cumprirem o chamado espiritual que receberam de Deus. Quando escutavam a voz de Deus, e estes rapazes entendiam que Deus os chamava para serem profetas, eles se inscreviam neste curso, cujo diretor e professor era o profeta Eliseu. Segundo o texto que eu acabei de ler com vocês, a sala de aula onde estes aprendizes estudavam era pequena
e desconfortável. Talvez o número de alunos tivesse crescido a ponto da sala ficar calorenta. Naquele tempo, não havia máquinas de climatização que pudesse tornar o ambiente agradável. Não se tinha cadeiras acolchoadas. E de alguma maneira, aqueles alunos se sentiram desconfortáveis. O espaço onde a aula era ministrada não atendia à demanda. Podemos dizer que aqueles rapazes, alunos, estudantes do ministério profético estavam diante de um grande desafio. Ao menos para eles era um desafio. Porque não dava mais para continuar num espaço apertado. Eles se propuseram a construir um espaço maior e melhor para serem ministrados com qualidade. Era um desafio porque o ministério profético sempre foi caracterizado pela simplicidade. Dificilmente você vai encontrar na Bíblia um profeta ostentando uma vida financeira arregalada. Via de regra, os profetas viviam uma vida simples. Os alunos não tinham a quem reclamar. Não dava para acionar a ouvidoria da escola de profeta. Não adiantava colocar uma reclamação na caixinha de sugestões da escola. Se eles estavam dizendo para Eliseu que o espaço era pequeno, o único jeito de resolver o problema era eles mesmos construírem um novo espaço. Quando os outros têm que melhorar a nossa vida é uma coisa. Mas quando depende de nós mesmos, é outra. Estes rapazes se viram diante de um desafio. E a Bíblia diz que eles receberam autorização para executarem a construção à beira do Rio Jordão. O versículo 3 informa que um dos alunos pediu ao profeta que acompanhasse as obras. Eliseu já tinha chancelado, autorizado o início da construção. Podemos dizer que os rapazes já tinham em mãos o alvará de construção da obra. Mas um deles convidou o profeta para acompanhar o serviço. Esse pedido é, no mínimo, curioso. Sabe por quê? Porque Eliseu não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro, nem tampouco auxiliar de pedreiro. Eliseu tinha experiência com o campo, com a zona rural, pois segundo a Bíblia, o seu passado foi numa fazenda, cuidando de animais e de plantas. Não há relatos bíblicos que indiquem que Eliseu tivesse qualquer tipo de experiência em construção civil. Quando se convida alguém que entende de tijolo, cimento, ripas, de obra, dá para compreender este alguém ser convidado para acompanhar uma determinada construção. Mas convidar alguém que não entende absolutamente nada é no mínimo curioso. Eliseu foi convidado para acompanhar a obra. O texto indica isso, porque a sua presença garantiria a bênção de Deus no projeto.
Se você lê o ministério profético no Antigo Testamento, você vai perceber que o profeta era uma espécie de representante legal do reino dos céus na terra. A pessoa que convidou Eliseu para acompanhar a construção não tinha qualquer expectativa de que o profeta pudesse ajudar na obra. A pessoa que o convidou compreendia que contar com a companhia de Eliseu significaria contar com a companhia do próprio Deus. O rapaz que convida Eliseu entende que não dá para enfrentar qualquer tipo de desafio desprovido da presença do Senhor. Por isso que diante dos desafios que você enfrenta, você não pode abrir mão da presença de Deus. Vai iniciar uma faculdade, o período que você vai passar estudando não pode comprometer o seu contato com Deus. Foi promovido no trabalho, esta promoção não pode comprometer o seu contato com Deus. Está vivendo um grande amor, este romance não pode comprometer a sua comunhão com Deus. A presença de Deus é fundamental para sermos bem-sucedidos em qualquer desafio que enfrentamos nessa vida. E vale destacar, meus amados, que a presença de Deus não é um mero clichê, uma frase de impacto, um chavão. A presença de Deus é algo concreto, ou precisa ser real na nossa vida. Se você ler o Salmo 145, versículo 18, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. A presença de Deus, a companhia do Todo-Poderoso está vinculada a uma vida de comunhão com Ele. Não existe presença de Deus sem comunhão com os valores espirituais. Não existe presença de Deus sem contato com as Escrituras. Não existe presença de Deus sem contato com a oração. Não existe presença de Deus sem contato com a igreja. Diante dos desafios, não abra mão da presença do Senhor. Se não tiver presença de Deus na sua história, você não conseguirá executar os projetos que você planejou. Você não conseguirá se desvencilhar dos obstáculos. O Salmo 51:11 retrata uma poesia de alguém que compreendia muito bem o significado da presença de Deus. O Salmo 51:11 diz: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Estamos falando neste salmo de alguém que tinha cometido um pecado terrível, que tinha cometido um pecado de adultério e assassinato, o rei Davi. Ele sabia que um castigo estava por vir. Se você ler a história deste homem, quando este pecado foi cometido, ele se submete ao peso da mão de Deus. Ele não se vitimiza. Ele não diz, todo mundo peca, então por que eu, Senhor? Não, ele aceita ser corrigido. Mas uma coisa ele pede a Deus: Senhor, os meus ossos estão machucados. O salmo completo diz isso também. O meu coração está ferido. O salmo diz isso. Mas ele diz: Senhor, não me retire da tua presença. O texto que apareceu para você de casa, na outra versão diz: não me expulse da tua presença. A tua presença é especial. O Salmo 84, versículo 1, fala da presença de Deus, atribuindo a mesma a um tabernáculo, porque na época que o Salmo foi escrito,
No tabernáculo Deus se manifestava. E o salmista diz: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma desfalece pelos teus átrios. A palavra desfalecer no texto que eu acabei de ler, sugere alguém que morre de amor, a ponto de desmaiar. A paixão deste homem que escreveu o Salmo 84 pela presença de Deus é tão intensa, que ele está quase morrendo. Ele diz: olha, eu morro de amor, de tão emocionado que eu fico na tua presença. Não abra mão da presença de Deus. Não existe alegria sem estar na presença de Deus. A presença de Deus tem abundância de alegria. Não abra mão de estar diante do Senhor. Foi isso que o garoto lá pediu a Eliseu: olha, eu sei que o senhor não entende de construção, eu sei que o senhor não vai conseguir fazer uma massa, eu sei que o senhor não vai conseguir levantar um tronco, eu sei que o senhor não vai dar dicas de arquitetura, de engenharia, mas esteja com a gente, porque o que vamos fazer é muito importante. Deus tem que estar com a gente, o Senhor tem que estar comigo no que eu faço. Se o Senhor não estiver comigo, eu não conseguirei. É o que o garoto pensa. Leve isso para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Não abra mão da presença de Deus. Tudo que você for fazer, lembre-se: eu vou continuar na presença de Deus, ou isto vai me afastar da presença de Deus. Para você ser bem sucedido, a presença de Deus é fundamental. Tem uma segunda verdade espiritual nesse texto, uma segunda lição, que diz assim, vocês vão me ajudar lendo, por favor. Você de casa pode escrever se quiser participar, não tem problema. Você também é especial, tanto quanto as pessoas que estão aqui comigo no templo. Diante dos imprevistos e das perdas, confie no poder de Deus. 1, 2, 3. Não sei, irmãos, eu senti um desânimo aqui, né? No ambiente presencial, na maneira de falar. Vamos falar com a alma, vamos lá? Não sei se eu peguei pesado aqui no primeiro tópico, que assustei vocês, né? Vamos lá, segura o pincel que vai vir, que eu vou puxar a escada ainda durante esse culto. Vamos lá. 1, 2, 3. Diante dos imprevistos e das perdas, confie no poder de Deus. É isso aí, irmão, sem desânimo. Vamos lá. Nada melhor, você vai concordar com essas palavras que eu vou dizer agora. Nada melhor do que saber que as coisas estão fluindo. Sabe aquela fase que tudo dá certo? Tudo dá certo, tudo está encaixadinho. Está tudo bem o seu relacionamento com o seu cônjuge. Suas crianças vão bem na escola. A vida financeira está chique. A saúde está no ponto. O time de futebol está ganhando. Tem fases boas. A impressão que eu tenho, lendo o texto bíblico que eu li com vocês, é que em dado momento esta era a sensação dos alunos, enquanto construiu a nova sala. Nós vamos ter um novo espaço maior, mais ventilado. As aulas terão maior qualidade. Porém, enquanto eles construíram, ou estavam construindo aquele espaço, algo inesperado acontece. Tem tudo a ver com a nossa vida. Para você que tudo está fluindo muito bem, não se acomode, não se acostume, porque às vezes coisas inesperadas acontecem. Enquanto um dos trabalhadores estava cortando a árvore, o ferro do machado se desprende do cabo e cai no Rio Jordão. Irmãos, o versículo 5 descreve a reação do rapaz que perdeu o ferro do machado. Ele diz em alta voz: ai, meu Senhor, o machado não era meu, o machado era emprestado. Talvez, para mim e para você, pareça desproporcional essa reação. Mas nós não estamos falando de um machado no ano de 2023, na cidade de Taubaté. Segundo o teólogo Russell Shedd,
Este episódio ocorreu no ano 843 a.C. Nos dias de hoje, você encontra um machado em qualquer esquina. Mas segundo este teólogo, naquela época, o machado era uma ferramenta de alta tecnologia. O machado era uma invenção nova. Não se encontrava em qualquer lugar. Na Shopee você não encontraria um machado, nem muito menos na Shein, nem tampouco no Carrefour. Machado era uma peça rara, tão logo seria uma peça cara. Não era qualquer pessoa que conseguia comprar um machado. Aprendiz de profeta não tinha dinheiro para comprar machado. Aposentado não conseguia comprar machado, irmã Sônia. Funcionário público, PJ, não conseguia comprar machado. Capitão Jonatas, no Rio de Janeiro, escute-me. Quem trabalhava nas Forças Armadas não conseguia comprar machado. Por isso que aquele rapaz ficou desesperado. E agora? Eu não vou conseguir devolver. O que é que eu vou dizer para quem me emprestou o machado? Por isso o grito de espanto, de desespero aparente. Mas a gente precisa dar um certo mérito para esse rapaz que perdeu o ferro do machado. Porque alguma pessoa poderia ter reagido diferente quando o ferro caiu. Talvez eu. Quando aquele ferro caiu no rio, talvez alguém pulasse desesperadamente no rio para tentar encontrar. Como você reagiria? Você pularia no rio? Seria um risco também. Pular sem estar devidamente preparado. Aquele rapaz não pula no rio. Aquele rapaz sabia que Deus estava ali representado na pessoa do profeta Eliseu. Por isso que ele se dirige ao profeta. Por isso que ele conversa com Eliseu. Irmãos, os imprevistos e as perdas fazem parte da nossa rotina. Esteja preparado para prejuízos. Esteja preparado para os inoportunos da vida. Porque isto faz parte do nosso dia a dia. Mas ouça-me bem. Os imprevistos e as perdas são oportunidades que a vida nos oferece para lembrarmos que Deus está presente e pode resolver qualquer tipo de problema. Quando você sofrer uma perda, ao invés de ficar desesperado, lembre-se que é uma oportunidade de Deus se manifestar. Deus costuma se manifestar nas horas das perdas, nos imprevistos dolorosos. Deus também se manifesta. Deus também se manifesta. O texto bíblico diz que Eliseu, usado pelo Senhor, ele entra em ação. A Bíblia diz que ele quebra um galho. Ele usa um pedaço de madeira para fazer o milagre. Deus assim é muito eclético. Deus é muito criativo. Porque Deus poderia realizar todos os milagres que estão escritos na Bíblia de uma só maneira. Mas Deus tem essa característica criativa. Lembra que em um outro milagre, Deus, por meio de Eliseu, usa a capa do profeta Elias para abrir o Rio Jordão? Numa outra ocasião, Deus usa uma cambuca com azeite. Deus é muito criativo. Deus gosta de nos surpreender. A gente, quando orar, estiver passando por um dia muito difícil, a gente tem que ficar na expectativa. O que é que Deus vai fazer? Deus já fez tanta coisa diferente, o que é que Ele vai fazer agora? Eliseu quebra um pedaço de madeira de uma árvore. Ele joga a madeira na água, no lugar exato que o ferro havia sido perdido. E é bem legal a Bíblia falar que Eliseu joga o galho, porque cientista nenhum vai explicar o
que aconteceu nessa palavra. Porque a madeira não atrai o ferro. Se você coloca a madeira perto do ferro, o ferro não é atraído pela madeira. Ferro e madeira não se conectam, a não ser que estejam presos por um encaixe. Eliseu joga a madeira para provocar um milagre, porque um ferro pesado, ele ficaria no fundo de um rio, e apenas o milagre o faria flutuar. E a Bíblia diz que quando Eliseu joga a madeira, o ferro flutua. Deus faz o ferro flutuar na água. Milagrosamente aquela peça emerge das águas do Jordão. Meus irmãos, a vida, a gente pode afirmar isso, é uma verdadeira caixinha de surpresa. Às vezes nos deparamos com coisas ruins, mas não devemos ficar desesperados. A melhor alternativa é recorrer àquele que tudo pode, aquele que pode fazer o ferro flutuar, aquele que pode fazer reaparecer o que estava perdido, aquele que pode restituir, aquele que pode consertar. O desespero não é a única alternativa. Se tivermos a presença de Deus, podemos confiar que algo maravilhoso irá acontecer. A Bíblia diz que depois que o ferro flutua, é fantástico esse detalhe da Bíblia, está lá no último versículo, o Vitor vai postar para a gente. Olha a última palavra, essa palavra é linda. O rapaz estava abatido, perdi, e agora? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou pagar? E ele vê o ferro flutuando. Ele já tinha o ferro como perdido, no fundo do rio. Tem coisas que talvez você veja como perdidas, não tem como recuperá-las. Deus é especialista em restituir aquilo que foi perdido. E olha o que Deus, através de Eliseu, fala para o rapaz: pegue-o, toma de volta. Aquilo que foi perdido eu estou te devolvendo. Deus é poderoso para devolver aquilo que a gente perdeu. Deus pode devolver a saúde, você crê nisso? Amém? Está fraquinho. Deus pode devolver a saúde, amém? Deus pode devolver o casamento, amém? Deus pode devolver o filho, amém? Deus pode devolver, irmão. Deus pode devolver, irmã. Não se desespere. Esta frase faz todo sentido para quem desfruta da presença de Deus e confia no seu poder. Se você cultivar a presença de Deus e confiar no seu poder, você pode repetidamente dizer para si mesmo: não há motivos para eu ficar desesperado. Por isso que a gente jamais deve abandonar a comunhão com o Senhor. A gente deve viver para Deus sempre. Viver para Deus e viver com Deus. Pois o Senhor perceberá os momentos difíceis que a gente estiver passando. E nós também vamos perceber que nas horas complicadas, nem tudo estará perdido. Nem tudo estará perdido. Nem tudo está perdido para você, meu irmão. Você que está em casa, nem tudo está perdido. Deus tem respostas. Deus faz flutuar o que está no fundo do rio. O que é que está no fundo do rio? O que é que foi perdido para você? Talvez a tua comunhão com Deus, talvez você que me assiste em casa esteja pensando: puxa vida, eu já servi a Deus com tanta intensidade, mas parece que está no fundo do rio. Talvez você esteja se referindo aí na sua particularidade a uma paz na alma que você já teve, mas agora a tua vida está conturbada, está complicada. E você talvez pense: olha, a minha paz está no fundo do rio. Eu não tenho paz, eu vivo perturbado. Talvez você se lembre do período que tinha uma saúde melhor. É como se sua saúde tivesse sido perdida. Acredite, meu irmão e minha irmã, Deus já jogou o galho no lugar onde você perdeu o que lhe era muito importante. Aquilo que é muito importante já está flutuando.
Deus é poderoso para fazer você enxergar e tomar posse novamente. Louvado seja Deus. Deus tem esse poder. Deus é Deus de mistérios. Deus é Deus de milagres. Você pode ficar em pé, por gentileza, por favor.